Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores que aqui foram ministrados, através das palavras, Deus possa falar ao seu coração, que essa palavra toque no íntimo da sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns avisos e me despedir. Que Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos mais tarde e até mais. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, alto preço pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
Olá, muito boa tarde. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema bem interessante. Hoje eu quero falar sobre o cuidado. Hoje eu quero abrir os seus olhos para você ver o cuidado de Deus em nossas vidas. Uma das histórias mais famosas da Bíblia, tem filme, novela, você encontra em qualquer lugar, é a história de Moisés libertando o povo de Israel da escravidão ali no Egito. Moisés, ele falava com o faraó e faraó ele não dava ouvidos. Faraó não dava ouvidos e Deus mandava umas pragas ali. O total foram 10 pragas, até que finalmente aquele povo conseguisse ser liberto daquela escravidão que tinha durado muitos anos. Hoje eu não quero falar especificamente sobre as pragas, sobre como foi aquele contexto, acredito que você saiba a respeito disso. Eu quero falar do momento em que Moisés ele se deparou com o rio, aquele mar que, como todo mundo sabe, ele se abriu posteriormente. Eu quero falar sobre isso. Às vezes a gente está diante de uma situação e a gente não vê uma saída. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente olha para frente e a gente não consegue ver uma saída. A gente não consegue achar uma solução. E ali naquele momento, a solução de Deus foi surpreendente. Caminhe, façam a sua parte, vão adiante, levante a sua mão, levante a sua vara, o seu cajado, e esse mar ele vai se abrir. Aquele mar se abriu e aquelas pessoas conseguiram passar em terra seca, com uma parede de água, uma coluna de água ao lado esquerdo e ao lado direito também. E uma nuvem de fogo cobria eles eram rodeados. Deus estava protegendo aquele povo. E durante todo o tempo, aquelas pessoas que tinham idosos, crianças, animais, cargas, aquelas pessoas conseguiram atravessar aquele rio. E o legal também é que antes deles chegarem nessa abertura do mar, os cavaleiros, os soldados que estavam atrás, que eram pessoas preparadas, eram pessoas fortes, eram pessoas capacitadas, elas não conseguiam ver, elas não conseguiam chegar perto desse povo de Israel. E como eu disse, animais, idosos, crianças, eles não conseguiam chegar perto dessas pessoas. E mesmo com tudo isso, mesmo diante de toda essa situação, eles reclamavam, eles não conseguiam ser gratos, eles não conseguiam enxergar o cuidado de Deus. E sabe o que acontece? Sabe o que eles falaram logo depois que eles passaram aquele mar? Eles falaram: ué, o mar está aberto, a gente então tá frito, eles vão passar também e vão conseguir alcançar a gente. E o que eu quero falar com tudo isso? O cuidado de Deus, ele é tão nítido nas nossas vidas que muitas vezes a gente não consegue reconhecer isso e parar um pouco para agradecer. E eu te faço uma pergunta: você tem sido grato com o cuidado de Deus? Você tem visto o cuidado de Deus na sua vida? O que a gente tem feito diante do cuidado de Deus? Quando a gente está diante de uma situação, a gente está diante de um problema e a gente não vê uma saída, qual é o nosso escape? Qual é a nossa solução? A gente foge do problema? Eu lembro que quando eu era criança e eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada, eu sabia que eu tinha aprontado, eu chegava em casa e eu sabia que meu pai ia me chamar, eu sabia que meu pai ia falar comigo, ia me dar uma bronca. O que eu fazia quando eu chegava em casa? Eu metia o pé, eu fugia. Eu me escondia em algum lugar, eu me escondia em algum banheiro, em algum quarto, para que ele não me visse, para eu fugir daquela situação. E muitas vezes a gente é assim também. A gente quer fugir da situação, a gente quer fugir daquele lugar. A gente não quer seguir adiante, a gente não confia em Deus, a gente não confia que Deus está cuidando da gente. Você parou para agradecer talvez que hoje você levantou? Isso é um cuidado de Deus. Você parou hoje para agradecer que você respira, que você tem alimento, que você tem condição, talvez
de ir num trabalho, de fazer alguma coisa, você parou para agradecer? Essas coisas tão pequenas que são rotina na nossa vida, a gente não para agradecer, a gente não vê o cuidado de Deus. Então eu quero abrir os seus olhos. E eu quis trazer essa mensagem porque no último domingo aconteceu uma coisa interessante comigo e com a minha esposa. A gente estava em casa, depois de a gente ter chego da escola bíblica dominical, a gente estava descansando na nossa casa depois do almoço, e todo domingo, sempre, desde que a gente mudou para o nosso apartamento, a gente mora ali no térreo, sempre crianças ficam brincando e parece que elas estão dentro do nosso quarto, gritando, pulando. Vocês sabem como é criança. E a gente sempre fala, poxa, bem hoje, o momento que a gente tem para descansar, o momento que a gente tem para ficar junto, para ficar em silêncio, o momento que a gente descansa para poder estar no culto à noite. E a gente sempre falando sobre isso. E no último domingo, a gente chegou em casa cansado, a gente estava descansando, a gente estava se trocando para ir para o culto, a gente conversou, ela tocou no assunto comigo. Caramba, como a gente não é grato, né? Você reparou que hoje nenhuma criança gritou? Você reparou que hoje a gente conseguiu descansar e ninguém atrapalhou a gente? É isso que falta no nosso meio. É isso que falta a gente reconhecer. Deus, Ele cuida. Mas por que a gente não consegue ser grato? Por que a gente não consegue abrir os nossos olhos e falar: obrigado, Deus. Obrigado por seu cuidado. Obrigado por cuidar de mim. Coisas simples, coisas pequenas, coisas que não têm tanta importância, mas que remete em tudo da nossa vida. Meu irmão, o que eu quero te dizer com tudo isso então? Seja grato. Seja grato a Deus pelo cuidado, pelas simples coisas, pelos pequenos detalhes. A gente sempre pedia, quando a gente estava deitado na nossa cama, poxa, semana que vem isso podia parar, isso podia não acontecer, e aconteceu. Às vezes a gente ora e às vezes a gente esquece as coisas que a gente pediu e as coisas que Deus Ele nos dá. Coisas simples, coisas pequenas, coisas que para muitos pode ser banal, mas para a gente era importante ali. Então não importa aquilo que você tem pedido a Deus, vá à frente, vá adiante, continue buscando, continue lutando. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Então, assim como a gente viu o povo de Israel, que foi liberto daquela escravidão, que Deus salvou aquele povo, Ele quer fazer assim com você também. Pode ser que no começo você reclame, pode ser que no começo você seja resmungão, mas pare hoje e veja o cuidado de Deus em tudo que Ele faz na sua vida. Abra os seus olhos e fique atento para ver o cuidado de Deus na sua vida. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Você é um cristão que gosta de cantar? Quantos gostam de cantar que estão aqui, não é? É difícil encontrar um cristão, um crente em Jesus que não gosta de cantar. Cântico faz parte do DNA da nossa vida espiritual. Então, quando a pessoa, Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3, verso 16, habite ricamente a palavra do Senhor, cantando e salmodiando com cânticos espirituais, com salmos e hinos espirituais. Como é bom quando nós temos motivos para louvar a Deus. Você tem motivo para louvar ao Senhor, para cantar. Quem não tem motivos, fica com a boca calada, fica travado. Mas aquele que tem motivos, aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, com certeza é uma pessoa que está alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e ele extravasa, não dando gols, né, como os adeptos do futebol, mas nós louvamos ao nosso Deus, aleluia. E aqui, nesse capítulo 26, ele tem uma correlação que vem vindo pelo profeta Isaías,
desde o capítulo 24. Veja comigo, verso 14. E estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Aleluia. Profeta Isaías, para o nosso contexto, o pano de fundo é muito importante. Ele é considerado o quê? Profeta messiânico. Então isso é muito importante. Eu falei hoje de manhã aqui para os irmãos, quando nós lemos especialmente os profetas, Efésios 2:20, que nós somos templos do Espírito Santo edificados sobre os apóstolos e profetas. É o que Paulo fala lá. Então isso significa que devemos conhecer sim o Novo Testamento e conhecer o Antigo Testamento à luz da maior revelação que veio do Novo Testamento e da pessoa de Cristo. Então o profeta Isaías, profeta messiânico, ele olhava há 700 anos antes de Cristo, ele olhava com certeza a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E aqui ele está falando de cantar. E no capítulo 25 ele repete, no verso 1, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Então, nós podemos ver que esses primeiros versículos do capítulo 26, eles vão nos falar de duas coisas para nós cantarmos. Porque podemos cantar naturalmente, não é? Mas podemos cantar com a alma, com o espírito, é diferente. Podemos cantar em línguas angelicais, por que não? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, o nosso cântico é um cântico celestial. Mas para que isso ocorra, dois fatores são importantes que nós devemos ter em mente, que é que o profeta fala. São retidão e paz. Vamos repetir? Retidão e paz. Então aqui nós podemos ver que não pode haver verdadeira paz sem retidão. Vamos ler o que diz Isaías capítulo 32, no seu verso 17, o que fala o profeta a respeito desse tema. 32 de Isaías, verso 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Olha que palavras profundas. E não pode haver retidão sem a salvação de Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a retidão, ela vem com a salvação. Todos nós que estamos aqui precisamos, eu creio que a grande maioria, se não total, passarmos por essa retidão que esteve lá na cruz do Calvário, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos paz, mas também desejamos retidão, porque ambas estão andando juntas. Nós podemos ver que foi no Calvário que a justiça e a paz se beijaram. Olha que termo importante que nós encontramos no Salmo 85, verso 10. O salmista fala sobre isso. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Em que lugar? Na cruz do Calvário. Aleluia.
Então, quando o Senhor Jesus reinar na terra da promessa, é o que nós vamos ver no Salmo 72. Salmo 72, verso 7, o salmista diz assim: nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. E lá em Hebreus capítulo 7, fala a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, fazendo uma ilustração do sacerdócio de Melquisedeque, que ele era rei da justiça e rei do quê? Rei da paz, rei de Salém, rei da paz, mostrando a figura, o tipo no Antigo Testamento de uma figura que prefigurava o Senhor Jesus Cristo, que iria trazer a retidão, a justiça e a paz. Então, isso é muito importante, porque naquele dia, diz aqui o texto do verso 1, que dia será esse? Um dia em que Deus vai intervir em favor do seu povo, em favor diretamente trazendo o seu povo para uma salvação completa e absoluta, que será quando o milênio estiver estabelecido na face da terra, e punirá os incrédulos, aqueles que vivem fora desta aliança para com Deus. Então, esse fala a respeito desse dia. E aqui nós encontramos, voltando para Isaías capítulo 26, nós encontramos nesse primeiro versículo: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos. E essa cidade, irmãos, o profeta diz assim: a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. O que significa isso? Uma cidade forte, uma cidade que será invencível. Nós sabemos que pela história do povo de Israel, Samaria foi vencida pelos assírios, e Jerusalém foi vencida pelos babilônios. Mas a cidade celestial, a Santa Jerusalém, ela será uma cidade invencível, uma cidade que terá fortalezas, uma cidade que terá esses antimuros. E nós, na linguagem de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós somos o quê? Nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de quem? Exclusiva de Deus. Então nós estamos andando nesse mundo como concidadãos desse mundo, mas também devemos ter a percepção que nós somos concidadãos celestiais. E o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, que Ele iria preparar um lugar, uma casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E nessa morada vai ser uma morada que será bem fortalecida. Esta cidade será uma cidade invencível. Não será uma cidade como diz aqui no verso 5, voltando para Isaías 26, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão e derribará até ao pó. Então a justiça de Deus irá acontecer. Por isso nós devemos ou não cantar este cântico de vitória, este cântico de alegria,
entoar este cântico que já prenuncia essa grande retidão e esta grande paz que o Senhor Jesus pode e está nos oferecendo. E daí, nós vemos que dentro dessa perspectiva, dessa cidade, o verso 2 diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Então nós hoje estamos aqui como intermediários, é como os nossos diáconos que está postado ali na porta. Quando chega uma pessoa ou quando vai sair esta pessoa, ele gentilmente, educadamente, ele faz um movimento de abrir a porta. E nós que temos o evangelho da salvação, nós temos que levar este evangelho para que a porta que é Cristo, ela possa adentrar nos corações dos que estão perdidos, dos pecadores, daqueles que não estão na retidão de Cristo, naqueles que estão sem paz. É isso que o texto está nos dizendo. E daí, no verso 3, nos fala algo de muita importância para os nossos dias, porque hoje vivemos em dias no mundo em que existe muita agitação, especialmente na agitação da nossa mente, pelos fatores que ocorrem em nossas vidas, pelas circunstâncias que aparecem de repente nas nossas vidas. Nós precisamos ter a nossa mente focada, ligada, sintonizada, numa conexão plena, vigiando a nossa mente. É isso que o profeta vai dizer aqui nesse verso 3, que é muito importante. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Quem é esse tu? É Deus, né? Tu conservarás em paz. Como está a sua mente hoje? Como tem estado a sua mente? Como estão os seus pensamentos? Como é o seu sono? Uma das coisas mais importantes que eu vejo dentro da medicina, da biologia humana, é o sono. Você pode se alimentar bem, pode fazer academia, pode tomar vitamina, mas o mais importante é quanto tempo o seu organismo precisa do sono. Isso é a ciência que estuda a questão do sono na mente, nos neurônios, toda essa parte funcional do nosso cérebro. Então o sono, para mim, na minha ótica, é a coisa mais importante que existe. E quantas pessoas hoje sofrem de insônia? Pessoas agitadas, pessoas que não conseguem se concentrar, não conseguem ficar parada num determinado lugar, estão agitadas. Internamente existe uma agitação, um turbilhão dentro delas. E isso é um mal que acomete as pessoas que estão em nossa sociedade. Mas aqui o profeta está dizendo: tu conservarás em paz a mente, aquele cuja mente está firme em ti. A tua mente está firme no Senhor? Ou é só de vez em quando? Isso é promessa, porque Ele confia em ti, quer dizer, Deus confia em ti. Somente então aqueles que creem em Jesus Cristo, eles têm essa paz, que é uma paz
no hebraico significa shalom. É uma paz que está exemplificada. Agora não tem mais guerra, agora tudo está em paz. Nós estávamos em guerra contra Deus, o nosso estado, biblicamente falando, era de inimizade. Nós estávamos em litígio contra Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a paz começa a invadir o nosso coração e nós recebemos a justiça que vem através da cruz de Cristo em nossas vidas. Por isso Romanos 5:1 diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a paz significa plenitude, significa vigor, significa quietude da alma, significa preservação e perfeição. Os judeus geralmente se cumprimentavam dizendo, e isso é comum, é shalom, né? Eles dizem isso, mas eles se cumprimentavam dizendo, qual é a sua paz? Qual é a sua paz? E Isaías, ele está dizendo, a minha paz vem da onde? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme. A paz que Isaías sentia vinha do Senhor, de Deus. Não era uma paz como o mundo busca. Até que ponto nós vemos os movimentos, as pessoas se vestindo de branco, indo para as ruas, clamando paz, justiça. Isso é algo que existe, né? Que as pessoas buscam. Tem a sua validade, sim, mas a verdadeira paz está onde? Na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, Isaías 9:6 diz o quê? Ele é o príncipe da paz. João 14:27 diz o quê? A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Então essa paz que excede a todo entendimento, ela está à nossa disposição. É isso que Isaías está dizendo no mundo tão conturbado, tão difícil de vivermos com as nossas forças, porque é o mundo que quer nos trazer tantos abatimentos, doenças, malefícios de todas as ordens, mas nós temos um refúgio, nós temos um porto seguro, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Você que passa por um momento de turbilhão na sua vida, talvez você esteja questionando com tantas coisas, mas nessa noite o Senhor, o Deus da paz, está aqui. E nós temos essa paz. E essa paz nós podemos dividir, nós podemos dar a outras pessoas que estão tão aflitas. Pessoas que no nosso relacionamento do dia a dia, pessoas, já viu uma pessoa fumando, por exemplo? É uma chaminé. Por que ela fuma assim? Porque ela quer encontrar a paz nesse vício. Assim também naquele que se droga, naquele que bebe, ele quer, ele busca, enquanto ele não tiver seu físico saciado por isso, ele tem aquela ansiedade. Mas eu digo para você que existe algo muito maior, é o poder de Deus. Quando o poder de Deus transformador, deste Deus imanente, transcendente, adentra no coração de um ser humano, Ele transforma. Ele não arruma somente a casa,
mas Ele faz nova todas as coisas, e a pessoa tem o prazer de cantar cânticos espirituais para Ele, um cântico novo, um cântico que brota do fundo da sua alma, do seu espírito, porque agora ele está em comunhão com Deus, e ele pode descansar em Deus, porque ele confia em Deus, ele sabe que todas as coisas estão no controle de Deus, porque ele conhece a palavra de Deus. E o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, uma pessoa que conhece, que confia no Senhor, sabe que todas as coisas estão no controle de Deus. Resultado: retidão e paz. Pessoa que busca a justiça de Deus. Por mais que tenhamos homens capazes de impor a justiça, nós sabemos que a justiça dos homens é falha. Por isso que o símbolo da justiça é uma mulher de vendas, né? Mas Deus vê tudo, porque Deus é o justo juiz, e a justiça dele é algo que vem da sua infalível mente. Mas quando a pessoa não tem essa paz, ela fica aflita. É o que fala Isaías capítulo 57, verso 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Alguém aqui já navegou no mar turbulento? Com ondas de 2, 3 metros? É terrível. Você não vê a hora de chegar em terra, num porto seguro. Assim descreve Isaías. É uma pessoa insegura, agitada, vai para lá, vem para cá, vai para lá, não sabe para onde vai. Os ímpios são assim, mas quando uma pessoa tem paz, o resultado vai ser o verso 4, voltando para Isaías 26. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui no original hebraico, a palavra Iavé tem uma conotação de ar, é um diminutivo de Iavé, falando 2 vezes do Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Cristo está no Pai, Cristo esta rocha, é a pedra angular. Isso tem um significado importantíssimo, porque nós somos igreja do Senhor. O nosso fundamento é Cristo, não é uma filosofia religiosa, não é uma tradição humana, não é o magistério que interpreta as tradições humanas, religiosas, mas a nossa pedra é somente Cristo. Não é humanismo, não é nada, é somente Cristo. Cristo é a pedra angular. João capítulo 10, verso 38, o Senhor Jesus falou sobre isso. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras. Foi que Nicodemos falou: olha, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver contigo. Se você não crê em Jesus, crê nas obras que o Senhor Jesus realizou e realiza. Vê as conversões que Jesus realiza.
E daí ele diz: para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras nós temos aqui o nosso curso de formação de obreiros, curso de aperfeiçoamento de obreiro. Começa às 19h30 e vai até às 9h30. Esse curso se estenderá até o final de novembro de 2018. Então, você tem aí todas as segundas-feiras para aproveitar e crescer no conhecimento e na palavra de Deus. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos aqui na nossa igreja sede o culto de oração. Quarta-feira, também um culto de oração, só que no período da tarde, às 15 horas. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de adoração a Deus. Venha você com a sua família e traga também um amigo, um visitante. Todos os sábados nós temos culto aqui na nossa igreja. Sábados nós temos culto de jovens, culto de crianças, culto de missões, sempre alguma programação especial no sábado. E no último sábado de cada mês nós temos a celebração da Santa Ceia, todos os sábados às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical e também com o estudo de algum livro com o pastor Natanael Rinaldi Filho. E também às 19 horas com o nosso culto evangelístico. Venha você, sua família e também traga um amigo, traga uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Amém? Então eu espero você para estar aqui conosco na casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida que ficou faltando aqui a respeito da nossa igreja ou sobre a Bíblia, você pode ligar em nossa secretaria em horário comercial de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3232-4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone específico, o nosso Disque Oração, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do Disque Oração é o 3224-1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, a nossa livraria, funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial e também todo final de culto ela fica aberta, onde você pode adquirir os seus livros, bíblias, harpas cristãs, CDs, DVDs, apostilas dos nossos outros seminários e também dos seminários atuais e que ainda vão acontecer aqui na nossa igreja. Então, existe uma gama muito grande de materiais para você se aprofundar no estudo da palavra de Deus. É muito importante que nós sempre tenhamos algum livro, alguma Bíblia de apoio para que a gente possa estar sempre estudando a palavra de Deus. Então, Livraria da Igreja Evangélica da Paz, aqui na Rua Silva Jardim 503. Nós também temos a nossa rádio online. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepaz.org.br, ou também pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo diretamente no seu celular e também ouvir todo dia o nosso programa. Basta você entrar na Google Play e baixar o aplicativo digitando IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz. O programa vai ao ar de segunda a sábado, ao vivo, das 8 às 9 da manhã. E um detalhe, você também pode nos ouvir através do nosso Facebook. O Facebook é o iepaz.santos. Ali nós fazemos uma live onde você também pode ouvir a programação através do Facebook. Então, a nossa rádio online de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar aqui até agora conosco no nosso programa. Deus abençoe muito sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através de tudo que foi dito aqui. Eu espero você na semana que vem com mais um programa, com mais uma mensagem, com mais um louvor. Eu vejo você e até mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.